Bom, olá pessoal. Começo esse vídeo falando porque vocês devem estar se perguntando por que eu estou sumido. É questão de problemas de saúde. Eu sofri um acidente há um tempo atrás e um acidente motociclístico. Fui com a moto, no caso, e peguei a moto e ela estava com a manutenção ruim de um amigo meu. Aí chegou e eu sofri um acidente, porque estava sem o freio, né? Aí eu amputei uma perna esquerda e tive sequela no braço, que é uma placa de uma platina para me tirar, que eu tive que tirar essa semana que passou aí. Graças a Deus estou me recuperando muito bem. E outra parte é a questão sobre a minha vida financeira. No caso aí, eu vou ter que tomar a seguinte decisão: ter que aposentar aos 40 anos de idade e ficar em casa como uma pessoa PCD, né? No caso, tratando da saúde, até fazendo algumas outras coisas por fora, né? Eu posso fazer isso, né? Mas essa decisão eu tenho que tomar durante esse tempo. E o que aconteceu? Nesse processo, mesmo eu sofrendo um acidente, eu optei em trabalhar. Eu comecei a trabalhar como caixa operador, tal e tudo, porque é um lugar que eu ficava mais sentado. E nesse tempo fui pegando experiência, o ritmo ali de trabalhar 8 horas por dia, durante 6 dias na semana, que a escala era 6 por 1, no supermercado aqui perto da minha casa aqui. Aí tudo bem, carteira assinada, tudo direitinho. E então começou a me dar problema no braço, porque no caixa, isso aqui, ó, era uma placa que estava, né, que eu tinha que retirar. Retirei a placa, mas nesse período que eu estava esperando essa retirada de placa, eu, no caso, falei, não vou fazer essa cirurgia agora não, na data lá marcada, não fiz, depois que saí do emprego que eu tava, falei, vou arrumar um outro serviço, que eu não uso muito o braço, tal, nesse caso, que onde eu seja operador de caixa e não preciso pegar peso, como arroz, feijão, caixa de óleos e caixa de leite, pesados, passava no meu caixa, eu tinha que fazer aquele movimento, né? Aí forçou muito esse braço. Aí o que acontece? Falei, vou pôr outra empresa, tal, que me dá esse suporte para me trabalhar sem pegar peso e sentado e tal, conforme eu amputei a perna, como eu disse anteriormente. E nisso eu consegui, numa das drogarias mais chiques que tem aqui na cidade. É uma drogaria assim, mais forte, que eu falo assim. Mas ainda não é totalmente a maior drogaria que existe no Brasil. Aí eu comecei a trabalhar nela e sim, a questão foi o horário. Consegui ser atendente e, como se diz, atendente de farmácia, né? Eu ficava no caixa ali, tudo direitinho, mas o horário não foi compatível. E a mesma escala, 12 por 1. Porque chegou num dia, num domingo, eu fui escalado para trabalhar 3 horas da tarde, num domingo, na drogaria. Eu falei, tudo bem, eu vou, mas só aqui na minha cidade está fazendo uma transição dos ônibus, onde que a gratuidade do ônibus é aos domingos, onde as pessoas não pagam, é domingos e feriados. Então, nesse domingo, eu tive que pagar um Uber para ir. Já para começar, já era longe de onde eu morava, o Uber já deu 35 conto. Aí, na hora de voltar, não tinha ônibus, porque como já era reduzido, eu tive que sair. Eu tive que sair dessa drogaria. Ou seja, nessa outra farmácia. O que acontece? Eu falei, poxa, já tem experiência, tudo direitinho, não vou ficar dependendo dessa farmácia não, porque peguei 3 horas da tarde no domingo e saí 11 horas da noite. Quer dizer, 15 horas da tarde até as 23. E já não tinha mais ônibus, porque eles reduzem os ônibus, porque os ônibus são gratuitos e ninguém é bobo de ficar colocando ônibus gratuito para ficar rodando vazio à noite na cidade aqui. Então foi o que aconteceu. Eu saí dessa drogaria e entrei numa outra drogaria, porque eu já tinha experiência. Como eu tenho um certificado de atendente balconista de farmácia, ficou fácil para mim arrumar
outra drogaria. Essa é a maior drogaria que tem no Brasil. Essa que eu estou atualmente. E eu tenho todo o certificado, tudo direitinho, mas não foi no mesmo cargo que eu entrei na drogaria passada, que eu te disse anteriormente, como atendente, caixa operador, essas coisas que eu ficava mais sentado no caixa ali e mexendo mais com o monetário. Então, o que acontece? Essa drogaria, depois da entrevista do direitinho, eles falaram comigo que só tinha uma vaga de assistente operacional de farmácia. Eu falei, uai, eu nunca trabalhei com isso, não sei o que é, como funciona. Eu falei, pois não, eu não posso ficar desempregado no caso que eu tô passando essa transição aí de benefício, eu escolher se eu trabalho ou eu fico aposentado, porque eu tenho essa opção, né, de parar de trabalhar agora, entrar lá no INSS lá e fazer o pedido. Então, o que acontece? Eu falei, não, eu sou novo ainda, vou tentar trabalhar o máximo possível que eu posso. E então, peguei assistente operacional de farmácia. Mas então, eu não sabia que assistente operacional, ele tem várias funções dentro dessa farmácia. Essa drogaria, ou seja, aí a minha função era repositor, repor os produtos, verificava a validade e fazia a precificação de alguns itens, limpava a seção, porque isso daí você tem que manter a sua seção limpa. Minha seção era de shampoo assim para cabelo mesmo, shampoos famosos que vocês conhecem aí. E então eu comecei a trabalhar nessa empresa, tal, tudo direitinho. No início foi tudo uma maravilha, porque lá inclusive eles reduziram até meu horário, mas só que mesmo com essa redução do horário, eu trabalhava em pé. Como eu disse para vocês, que eu sofri um acidente e amputei uma perna esquerda, e nisso eu continuei trabalhando em pé, ali nessa empresa. E nisso, conforme o tempo foi passando, foi forçando o pé e o joelho, porque eu ficava apoiado num pé só. Eu uso a muleta, tá aqui, ó, tá aqui, ó. E tinha essa placa, já que eu estou explicando para vocês, que tem um problema no braço. Então, o que acontece? Eu cheguei perto do gerente e falei com ele, ó, eu não tô aguentando porque eu estou sentindo uma dor forte no pé aí, eu não sei o que é, vou procurar um médico. Procurei um médico, o médico começou a falar que eu tava com esporão. Eu falei, pô, se eu tiver com esporão, eu tô enrolado, porque eu dependo dessa perna para me andar, porque eu adaptei com a prótese porque eu trabalho. Aí, se imagina, você ficou 8 horas com a prótese sentada, igual eu tava aquele tempo, como ela é a vaca, ela ia soltar. O que acontece? O gerente falou, não, sim, você vai lá, me deu um apoio. Fui no médico, tudo direitinho. E então um outro médico falou que não era esporão. Aí falou, você tá com problema sério no pé, eu vou fazer um exame aqui para você aqui. Você está com uma espécie de fascite plantar, que é uma dor que dá na planta do pé, ali no nervo, ele inflama. Por você estar fazendo aquele esforço, como eu andava para lá e para cá nessa drogaria aí, eu comecei a desenvolver esse problema. Mas aí então, falei, toma um remédio ali, está tudo bem. Tal, e continuei. Mas aí quando vi, você gravou para o joelho. Aí eu falei, poxa, vou no médico novamente. Cheguei no médico, o médico assim, de cara, já me deu 180 dias de afastamento da empresa. Eu falei, opa, eu comecei a me preocupar com isso, com essa situação. E com essa situação eu fui e apresentei um atestado na empresa, com os afastamentos tudo, e nisso, automaticamente, o médico do braço marcou a cirurgia. Falou, ó, realmente, para te aliviar um pouco aí, a gente vai fazer essa cirurgia no seu braço. Você me deu mais 150 dias. Foi então que eu tomei a decisão de apresentar esses atestados de afastamento à empresa e explicar para o gerente que eu precisaria da CAT. É comunicado de acidente de trabalho, né? É como se fosse a doença se desenvolveu na empresa, ele teria que notificar o RH lá para eles emitir essa carta, para que seja depositado tudo direitinho no INSS, essas coisas, e para me cumprir aquele afastamento e entrar com um benefício de incapacidade temporária. Foi o que não aconteceu. A empresa disse que esse problema que aconteceu comigo não tem nada a ver com eu ter andado para lá e para cá e colocando os preços com uma perna só, e aonde que agora eu estou tendo que lutar e provar para a empresa que houve sim
E ela se negou a me dar essa carta que eu estou te dizendo. Mas como eu também posso emitir essa carta, qualquer autoridade, eu fiz isso e dei entrada nos papéis direitinho. Mas eu pedi a ajuda de duas advogadas que são muito boas, no caso, me deu maior atenção, virou e falou assim que a empresa ela não está errada só apenas em ter me negado essa carta, como também não acatou várias vezes que eu pedi demissão para não ter que entrar com esse papel e eles disseram para mim que não mandava embora por justa causa, sem justa causa, quer dizer, sem justa causa no caso. E eu teria que ter um motivo muito forte para que eles me demitissem, como eu não tinha, funcionário exemplar, que eu sempre fui, tal no caso. E o que acontece então? Entramos com um outro papel que chama rescisão indireta. Assim que o afastamento estiver concluído da empresa, que eu tiver com retorno para retornar, já vamos entrar com esse papel para que eu não retorne à empresa e continue o andamento do benefício que eu fiz de incapacidade temporária, mas o risco que pode acontecer é do médico der um benefício de incapacidade permanente, que é onde eu teria que escolher entre continuar trabalhando ou eu continuaria definitivamente aposentado. Eu pararia com todas as funções que eu faço, as experiências, o estudo, tudo que eu tive, por causa desse fato. E eu poderia escolher, como o currículo que eu tenho é muito bom, eu poderia escolher entre continuar trabalhando, mas só que com a adaptação exata da empresa, se ela adaptar tudo certinho. Seria fácil, era só ela colocar eu no caixa igual eu trabalhava na outra, no horário mesmo que eu estou. Mas para eles não tem isso. Se eu entrei como assistente operacional, eu teria que exercer essa função de assistente operacional mesmo com a PN e todos esses problemas, mesmo se eu retornar depois disso. E é aonde que a empresa não está fazendo a adaptação adequada. É o que eu te digo, meus amigos. Que decisão você tomaria se estivesse no meu lugar? Continuaria trabalhando ou aposentaria de vez? Essa é a situação que eu estou passando hoje. De algum de vocês já passou por isso? E me dê a sua opinião. O que você acha, o que é melhor fazer nesse caso? Eu estou esperando a análise do INSS. Super tranquilo, igual ontem chegou a notificação para mim, dizendo se eu aceitaria abrir mão de um outro benefício que eu tenho que chamar auxílio inclusão, porque o CPCD eu já recebia do governo. Eu não precisava trabalhar, no caso. Eu abri mão do benefício, eles falaram, não, olha só, vou te dar um outro benefício, chama auxílio inclusão, para complementar a sua renda, que aí eu recebo da empresa e recebo do governo, metade do salário mínimo. E então, esse benefício eu tive que assinar um termo ontem, enviar para o INSS, onde estou fazendo esse pedido, para que eu aceite se caso o benefício for concedido. E por enquanto é temporário, gente. Como eu estou com essas duas advogadas, gente boa, eu posso entrar com benefício de incapacidade permanente. E vamos ver no desenrolar do tempo. Aí eu vou chegando com mais notícias para vocês nesse vídeo aí. Me dá a opinião de vocês aí, vocês participam. Se inscreva no canal e deixe seu like aí, para fortalecer a gente aí, que eu vou vir com mais informações sobre o desenrolar desse processo aí. Tá certo? Muito obrigado você que acompanha aí. Fui.